Olá, bom dia. Eu sou Emildo Coutinho, estou aqui mais uma vez nesse canal gotchainglesfalado para uma postagem de vídeo. Então é o seguinte, desta vez eu achei interessante falar sobre o inglês do Eduardo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês já tenham visto o vídeo, né, na entrevista que ele deu para a Fox TV, Fox News. Não lembro agora, Fox, alguma coisa. Fox Business, o quadro, né, o jornal Fox Business, eu vejo aqui no YouTube. Então é o seguinte, até me mandaram, né, um vídeo do Caetano Veloso rindo, né, do inglês dele pela cara que o âncora, né, fez quando o Eduardo começou a falar inglês. E então aí eu procurei o vídeo para ver assim na íntegra, né, e direto assim da fonte, sem alguma espécie de edição, né, porque já me mandaram também um outro vídeo onde ele chega uma hora que ele fala que ele travou. E eu vi claramente que aquele vídeo foi editado. Então, assim, o porquê que eu quero fazer isso? É óbvio, porque é o material, né, que eu analiso, que eu estudo, que é o inglês, a dificuldade do brasileiro, o inglês falado, a pronúncia, enfim, né, tem tudo a ver. E, assim, eu já fiz uma análise e eu postei vídeos aqui sobre isso, acho que um vídeo, né, na fanpage eu postei um resumo do texto que eu escrevi para um livro lançado, né, através da UTFPR, não diretamente com a faculdade, mas com uma professora lá do mestrado, que me convidou para escrever. Eu achei bacana escrever sobre esse texto, que é uma análise do inglês do Trump, na questão da coloquialidade nos escritos dele. Então aqui mais ou menos parecido, no sentido de ser uma língua novamente sendo usada por política, por ideologias, e essas pessoas não são linguistas e pegam a língua para fazer esse tipo de coisa. E é interessante por um lado, mas por outro nós linguistas temos aí um rico material quando deixamos a ideologia de lado e analisamos isso. Então aqui eu quero deixar bem claro que é isso que eu vou fazer. Vamos ver o inglês dele. Claro que eu já assisti o vídeo antes e, sinceramente, eu vou confessar que eu fiquei bem surpreso, embora assim, um sotaque bem forte. E tem horas assim que você vê que ele está meio nervoso, o inglês sai meio assim, a cadência não é muito natural, porém muito bom, se você principalmente comparar ao brasileiro, que poucos falam o inglês de fato. É uma coisa que me surpreendeu, mas não muito, é que os problemas de pronúncia são os problemas típicos brasileiro, que eu tenho lidado com isso aqui desde o início do canal. Aliás, é só sobre isso que eu falo. Então é isso, eu vou aqui apertar o play, estou aqui com um videozinho no celular, no outro celular do meu filho. Estou aqui na cozinha, né? Minha esposa está lavando roupa, né? Deixou lavando roupa, porque ela está usando a minha sala para dar aula de música, né? Ela também é professora, por isso que eu estou aqui na cozinha. Aproveitei esse tempo para gravar o vídeo. E o barulho da máquina ali, eu acho que vai dar para ouvir também, mas é a máquina de lavar roupa. Então é o seguinte, eu vou apertar aqui o play e vamos ouvindo. The Public Welfare Foundation, George Soros' Open Society Foundation money as well. And joining us, Eduardo Bolsonaro, a Brazilian congressman re-elected in October. And he is also son of Brazil's president-elect, Jair Bolsonaro. Congressman, great to have you with us, and congratulations to you, to your father, the people of Brazil. It's been a tough 4 years for your country, a proud and prosperous country that has now faced almost every kind of political corruption and economic deterioration. A huge number of challenges for your father to lead the nation against. Aqui ele disse, né, apresentou quem é o Eduardo, né, que ele foi eleito deputado, que é filho do Bolsonaro, Jair Bolsonaro e tal, e que eles têm
uma missão aí né, de tirar o Brasil da situação econômica que se encontrava, enfim. Não vou ficar muito traduzindo, né, que não é essa o caso aqui. Good evening, Louis, and everybody. Thanks about the space. Yeah, we have a real challenge ahead, but someone have to do that. We have to clean it up, a lot of mess and a lot of corrupt, and that's also why. Então, aqui o que eu ouvi, assim, de início já, ele tá meio, né, falando assim, aquilo que eu falei, que não tá uma fluência, assim, mas nada que comprometa, né, já dá para ver que tem um sotaque, né, razoavelmente forte, mas perfeitamente entendível, que o repórter, o âncora faz uma expressão tipo, né, que foi aí o que eu vi no vídeo, que pegaram, assim, isso para demonstrar, assim, que ele não estava compreendendo, mas não, ele está compreendendo. Aquela reação dele foi mais ou menos assim, para entrar na linha aí do sotaque, né, e a partir do momento que entra, você vai, até porque ele entrevista gente do mundo inteiro, ele está acostumado com vários tipos de sotaque, que é uma outra coisa, né, uma outra realidade. Quando a gente ou é nativo ou é fluente, você entende todos os sotaques. Só demora um pouquinho para você perceber ali e depois a coisa vai, perceber como a pessoa pronuncia, né? Aqui ele fez um erro de concordância, né? Someone has, ele falou someone have. Aí a someone has, né? A terceira pessoa, someone é considerado a terceira pessoa. E eu acho que ele falou também uma palavra errada que seria corruption. Corruption, ele falou errado, né? É corruption. Ele falou corrupt, sei lá, uma outra coisa. My father just named as the next Justice Minister of Brazil, the Judge Sérgio Moro, who is in the head. Aqui o final, o ED final, named. Ele falou named, alguma coisa assim, ele falou, named. Esse ED no final, ou ele pode ser D ou T. É terrível para o brasileiro. E o J para o brasileiro, né? Ele fala judge. Enfim, ele pronuncia como J, eu nem consigo pronunciar. Judge, acho que ele fala. E é judge. Então o J em inglês é j. Até é difícil quando as pessoas vão escrever o som. Como você vai escrever j? Em símbolo fonético é perfeitamente possível, né? Mas para escrever, aí eu falo, coloco um D e um símbolo assim do sh, que é tipo um símbolozinho assim fonético para dar um j. Mas daí se o aluno não é instruído em relação a símbolos fonéticos, ele não vai entender as anotações dele. Mas é um problema típico brasileiro. Of the car wash operation. And tá. this is Isso aqui me chama a atenção, achei feio. Car wash operation, que é a Operação Lava Jato. Gente, não se traduz palavras, assim, nomes, sabe? Eu vejo alunos comigo falar Curitiba City. Não se traduz. Você pode até explicar, dependendo do caso. Aqui, não sei se, né? Fala Operação Lava Jato, fala meio que Operação Lava Jato, enfim, eu prefiro às vezes falar no português dando uma musicalidade do inglês, a pronúncia do inglês, ou deixar mesmo bem pronunciado no português, eu faria isso. E também tem alunos também que falam Rio de Janeiro City. Não, é Rio. Quando você fala do Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, né? Você vai falar Rio. É o jeito que eles conhecem, não adianta querer traduzir. Fica feio, sabe? at a time when overwhelmingly your father is being called the Trump of Brazil. He is looking at reducing taxes. He's focusing on moving government to serve the people and strengthening the military. Tô falando, And many que é do not o understand Trump how brasileiro, important né? Brazil is to this O hemisphere. Bolsonaro, o Over Jair. 200 million people. They once
once strong and prosperous economy that's deteriorated. These challenges, what will be your father's first steps upon taking office as president of Perguntou Brazil? qual será o primeiro passo, né, do pai dele. Ou We're qual going to foi? have as economy ministry Mr. Paulo Guedes, who is graduated in the Chicago University, and he's going to do a lot of privatization and also pension Eu reform. acho que ele falou Chicago, né? Chicago. Eu já tinha escutado, mas agora está vindo mais coisa. Chicago, Chicago, Chicago. O CH é uma coisa louca, porque o CH é t, geralmente. Só que Chicago já é uma exceção. E aqui ele já pegou a exceção e aplicou ali, né? Foi o contrário. Eu sempre falo para os alunos, olha, t. Raramente vai ser outros sons. Não tão raramente. Tem hora que é som do C, do K, né? Anchor, por exemplo. Mas Chicago é sh. Lembra o jeito que a gente fala no português. Mas aqui foi o contrário. Ele fez o inverso, né? Ele falou Chicago, mas é Chicago. E não sei. Tem coisa que eu acho que vai passar, né? É difícil ver tudo. Tax reform, but the details, it will be his team who is going to tell for the investors. But anyway, we are really... O T no início, Tim. E uma outra coisa que é típica do brasileiro é transformar o L em vogal, em U. Se a gente pegar no dicionário, no dialeto, quase todos os dialetos do português brasileiro, a gente transformou, já coloquei aula aqui sobre isso, o L em U, né? Mas no inglês L é L, é L, o do gaúcho, né? Que é o que eu sempre digo. Então seria assim, tell, ele falou tell. Não, mas ó, tell. Cuidado com isso, L é L. No inglês. looking forward because Brazil is changing from a huge socialist. Aqui é looking forward. Looking forward. Só uma questão de acento, né? To a much more liberal economy. So, what I came to do here in the US, it's also the first step to rescue our credibility and to send a message, a clear message that we are not going to be. Aqui com o G, message, não é message, né? Message. A clear message. O G a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pronuncia o G também com o som de J. No inglês não rola. É J ou G, né? Nunca vai ser J. Então, message é uma outra problema típico brasileiro, isso aqui. A socialist country anymore, and we are really excited to be really close of US. Eu acho que ele também, eu acho que ele falou country, é country, que é outra palavra que nós brasileiros falamos errado. Não é country, acho que ele falou assim, é country. I know that Americans are excited that you are headed in that direction because prosperity follows a strong capitalist economy, and we can't find, we always look, because people keep wanting to talk about socialism, we can't find a successful socialist country on the map. Do you expect to have a strong... Diz que não... é difícil, né? Diz que não é possível ouvir um país socialista que deu certo. Gente, quantos países da Europa são socialistas? Mas enfim, né? Não é o caso aqui, né? Enfim, é o que eu falei, né? Dá raiva, mas vamos ficar no inglês. It seems that your father and President Trump have a natural affinity in the way they think, in the importance of the challenges they face, and the necessity to turn the direction of a country. Yes, my father, as Trump, he doesn't follow the politically correctly. So what he thinks, he tells people. If you are going to like it... Tá, aqui é aquela coisa do TH, he thanks, né? Não thinks, he thanks. Esse TH, que a língua vai no meio dos dentes, é muito difícil também para nós, brasileiros. Or not is up to you. Like, we are not the kind of politicians that are going to do everything to receive your vote. So, we really say that we prefer much more be closer of US than other countries.
Also, we Then would love seria. to change the embassy of Brazil from Tel Aviv to Jerusalem in Israel. Daí Brazil, né? Porque não é Brasil, aquela coisa que eu já falei, Brazil, né? We are looking forward to not recognizing the last election in Venezuela, where you have much more than 80% of people that didn't go vote. So, a lot of stuff that is going abroad are happening around the world, and people just have to wake up and do the right thing. Well, every journey begins with a first step, and obviously you and your father and Brazil are ready for that step. You've already taken it. Eduardo Bolsonaro, we enjoyed talking with you. We wish you the very best of luck. Take care. Faz tempão. Eu lembro também que da primeira vez que eu vi, agora passou alguns erros gramaticais. Acho que ele falou no início, né? Thank you about, thank you for. E também close, ele usou uma preposição, close of, né? Ficar perto, é close to, e aqui eu deixei passar. Mas, gente, no geral, tá bom, chegar na frente ali de uma TV, de um nativo, né? Então, sabe, devemos dar mão à palmatória. Porque ele assim, tô pensando se essa mão, a palmatória, se essa expressão vem a calhar aqui. Eu não lembro agora, mas não vou editar esse vídeo, vou deixar, tá bom? Então, assim, né, é bom pra gente aprender, que é minha intenção aqui, e eu diria que parabéns para ele. Fala inglês decentemente, sim, só tem que melhorar a pronúncia. Ele poderia, né, me contratar para professor dele. Eu aceitaria, apesar da ideologia ser outra. Ou de qualquer... Eu tenho alunos de tudo quanto é ideologia, né? A gente precisa trabalhar e fazer o nosso trabalho. E eu acho bacana, assim, esse tipo de coisa, quando a pessoa já fala inglês, você só vai lapidar, né? Tirar essas coisinhas assim. É muito gostoso fazer esse tipo de trabalho, a redução do sotaque, ok? Por hoje é só, nos vemos por aí.